A gente conversa agora com o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Romeiro. Embaixador, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sabemos que a situação não é fácil, por isso, obrigada mesmo. Uma boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, Marina. Obrigado pela participação. Embaixador, eu começo te perguntando sobre a situação da comunidade brasileira. A gente sabe que são muitos brasileiros que vivem nos Emirados Árabes Unidos, entre residentes e turistas também que visitavam o país, Dubai, Abu Dhabi. Eu queria saber do senhor qual é a situação da comunidade brasileira. Há algum registro de brasileiro que tenha sido eventualmente ferido nos ataques? A embaixada está acompanhando essas pessoas de perto? Marina, aqui nos Emirados Árabes, nós temos uma comunidade de aproximadamente 15 mil brasileiros. A maioria deles, 80% mais ou menos, vivendo em Dubai. Há um grande fluxo de turistas, muitos também fazem conexão aqui, parando em Dubai ou parando em Abu Dhabi, para outros destinos. Nós não temos até agora notícias de brasileiros feridos nos ataques recentes. A embaixada fica aqui em Abu Dhabi, ela fica distante a 1h40 de Dubai. Então, o nosso principal canal de contato acaba sendo as redes sociais. Nossa página no Instagram, nossa comunicação direta com os membros da comunidade e o telefone da embaixada que está de plantão o tempo todo. Nossa orientação para a comunidade brasileira tem sido a de seguir as instruções das autoridades locais, como de resto para toda a população emirática. A Defesa Civil dos Emirados é bastante eficiente e tem informado a população de forma tempestiva sobre os ataques, inclusive por mensagem de alerta de celular e recomendações para proteção. Embaixador, com o espaço aéreo dos Emirados fechado e voos cancelados, existe aí algum plano de contingência para quem quer deixar o país ou para repatriar os brasileiros que queiram deixar? O governo brasileiro está avaliando rotas alternativas por terra ou evacuação organizada? Celso, há informações de que o número limitado de voos começou a decolar ontem, basicamente, e hoje em Abu Dhabi. Eu acho que é alguma coisa muito limitada, como 15 apenas. Mas o quadro é bastante instável, é bastante volátil, o que pode mudar a qualquer sinal de risco que aconteça por aqui. Um drone que entre no espaço aéreo seria suficiente para reverter essa tendência de melhora. Não estamos falando ainda num plano de contingência ou de repatriamento. Nós nem poderíamos estar falando disso com o espaço aéreo fechado aqui. Mas nós estamos fazendo, sim, um mapeamento dos brasileiros que moram nos Emirados. Isso pode ser bom para a gente ter uma definição do número de residentes e do número de turistas. Residentes nós já temos, que é aproximadamente 15 mil. Agora, os turistas, muitos deles chegam para fazer conexão, chegam e partem, então nós não temos um número efetivo de turistas ou uma média. Então, esse mapeamento que nós estamos fazendo pode ser importante. A maioria dos países aqui da região também está sob ataque. Omã, o Bahrein, Catar, Arábia Saudita, o que torna também ainda mais difícil uma saída por terra. Ainda assim, a Arábia Saudita continua sendo uma opção para quem quer deixar o país por terra, pois o espaço aéreo lá está aberto. O Omã também estava, é outro país vizinho aqui, mas foi fechado depois de um ataque que teve ontem. Embaixador, eu vou passar a palavra para o nosso analista César Feitosa, que também participa dessa entrevista. César, boa noite. Boa noite, Marina, Celso, boa noite, embaixador. Eu queria que o senhor nos contasse, em linhas gerais, como está a situação nos Emirados Árabes, porque a gente tem recebido notícias de ataques em diversos países da região, mas se o senhor pudesse dizer especificamente como está a situação no país, por favor? Olha, sábado foi um dia bastante duro, né? Por volta das 11 da manhã, foi quando nós tivemos a informação de que Israel tinha atacado o Irã. E logo em seguida, ao longo da tarde, começaram os primeiros estrondos, que eram mísseis sendo interceptados no ar. É um cenário novo para um país que preza a estabilidade, sobretudo, que preza a previsibilidade, a segurança. É algo completamente inédito. Esse país ele se move por dois grandes eixos, prosperidade e estabilidade. Então, você lidar com um cenário como esse é bastante complicado.
pegou as pessoas, a população desprevenida. Aqui, como você sabe, César, tem uma população de estrangeiros bastante grande, 90% do país mais ou menos. Então, para a vasta maioria, inclusive para os emiráticos, isso era uma novidade. O dia de domingo também foi bastante difícil, com explosões, inclusive em áreas icônicas, né, como o Burj Al Arab, o Hotel Fairmont em Dubai, áreas de muito prestígio, de muito orgulho para os emiráticos. Então, todo mundo foi acompanhando em casa, porque as instruções das autoridades locais é que nós nos mantivéssemos em locais protegidos, mas eles têm esse serviço de alerta que funciona bem. Então, e a Defesa Civil também é muito eficiente. Então, ontem foi um pouco melhor e hoje também a gente percebe que os estrondos diminuíram, também os ataques, mas drone é muito fácil de invadir o espaço aéreo. Então, como eu disse antes, a qualquer invasão nesse sentido, volta a haver um clima de ansiedade e de tensão novamente. Embaixador, os Emirados Árabes, a gente vem acompanhando as notícias, né, desde sábado, fecharam a embaixada em Teherã, retiraram todos os diplomatas após os ataques iranianos. Do ponto de vista brasileiro, como essa ruptura diplomática entre os parceiros comerciais importantes do Brasil, como é que essa ruptura pode afetar os nossos interesses nessa região? Isso já está sendo pensado? Marina, de fato, são dois parceiros muito importantes para nós. Os Emirados do mundo árabe é onde o Brasil tem hoje o seu maior superávit na balança comercial. Nós temos mais de 30 empresas grandes estabelecidas aqui de proteína, escritório da Embraer, Vale, empresas de grande renome, de grande projeção. Nós temos investimentos robustos dos fundos soberanos do Brasil, Mubadala, Duadia, entre outros. Então, é um parceiro importantíssimo para nós. Temos uma parceria estratégica que nós estamos construindo. O presidente da República, o presidente Lula, veio essa semana aqui, terça-feira. Temos uma agenda de visitas de alto nível o ano inteiro. Então, é um país extremamente importante para o Brasil hoje em dia. E o Irã também. O Irã é um grande parceiro comercial, que compra soja, que compra commodities em geral. É um grande exportador de ureia para o Brasil, de fertilizantes. E tem um mercado consumidor de 90 milhões de pessoas, não é pouca coisa. Ambos são parceiros, são membros do BRICS, e com quem nós estamos construindo uma agenda comercial bastante sólida nos últimos anos. O fechamento da embaixada no Irã não tem um impacto na nossa relação, na relação do Brasil nem com os Emirados, nem com o Irã, mas poderá, evidentemente, terá entre os Emirados e o Irã, pela proximidade com os Emirados, pelos laços históricos que existem entre o Irã e os Emirados. Eles têm uma comunidade aqui bastante grande, dinâmica, muito ativa, criativa, uma comunidade muito motivada, que atua no varejo, que atua no mercado financeiro. Dubai fica apenas 2h30 de Teherã. Então, com certeza, esse rompimento vai ter um impacto muito grande, inclusive financeiro, na remessa de recursos que são mandados daqui para o Irã. Mas não basicamente na nossa relação, nem com o Irã e nem com os Emirados, isso vai ser afetado. Embaixador, me permita explorar um pouco mais às 2h30 da manhã, horário aí de Dubai, né? A cidade sempre se vendeu como um oásis de segurança e estabilidade no Oriente Médio, com mísseis atingindo áreas residenciais agora, hotéis de luxo e o aeroporto. O senhor acredita que essa imagem de Porto Seguro foi permanentemente abalada? Olha, você tem razão, né? Esse aqui é um país jovem, ele tem 54 anos apenas, foi fundado em 71, e a narrativa de construção desse país tem sido essa: estabilidade e prosperidade. São dois eixos interdependentes e complementares. E em muitos aspectos, Celso, eu acho que, no meu ponto de vista, os Emirados, quando começou a se modernizar, com a visão 2030 que eles têm, eles modernizaram também a ideia que a gente tinha do mundo árabe em geral. O mundo árabe é um mundo muito rico, cultural, de contribuições científicas também, comercial. Mas, ultimamente, a gente falava muito de instabilidade, de volatilidade. Nós começamos a falar mais do mundo árabe com a modernidade, com um programa espacial, como os Emirados têm, um programa consistente, um Ministério de Inteligência Artificial, os eventos que eles têm aqui de empreendedorismo, de sustentabilidade. Tudo isso aqui irradia para o mundo árabe como um todo, né?
E tudo isso foi fundado com base nesses dois grandes eixos, estabilidade e prosperidade. Então, houve um impacto importante, claro, traumático, eu diria até, na vida das pessoas aqui, que sempre se guiou por essa ideia de estabilidade, de segurança, de previsibilidade. Eu entendo que isso que seja traumático porque é inédito, porque isso nunca acontece, né? É um país em que, se você perguntar, acabamos de ouvir um estrondo agora aqui, acabamos de ouvir agora. Se você perguntar para qualquer turista que visite o país, ele vai fazer referências à qualidade do consumo, à qualidade da hotelaria e à segurança, que basicamente estou falando de prosperidade e estabilidade. Mas eu estou seguro de que as autoridades locais estão cientes do que significa a retomada do cotidiano, a retomada da normalidade aqui. E eles fazem isso com muita empatia. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que o governo vai prover as pessoas que estão ainda paralisadas no aeroporto, sem meio de se locomover, com alojamento, com alimentação. O próprio presidente do país, o presidente Mohammed bin Zayed, fez um tour pelo principal shopping, o Dubai Mall, visitando lojas, falando com as pessoas, tentando inspirar, tentando transparecer um clima de normalidade. Há um grande esforço para a retomada da vida, para que o país volte a ser um centro de turismo, de entretenimento e de consumo. Embaixador, sei que o horário está apertado, mas rapidamente, só para a gente encerrar, primeiro eu queria que o senhor falasse, o senhor disse que ouviu agora um estrondo, chegou algum alerta? Vários estrondos agora. Chegou algum alerta? A tarde inteira estava tranquilo, começou agora e são vários aqui. E aí vocês têm alguma orientação para seguir para bunker ou a orientação mesmo é ficar dentro de casa? Não, é ficar aqui dentro de casa, daqui a pouco eles mandam um alerta, né, para quem estiver na rua, para voltar para mais estrondos, e amanhã isso deve estar noticiado, para voltar para áreas seguras. Basicamente é isso. Como eu disse antes, Marina, isso é inédito, né? É algo que as autoridades estão lidando ainda com isso. Então, basicamente não tem bunkers nas casas, né? Pois é, embaixador, só mais uma perguntinha rápida. Eu sei que o senhor está conversando o tempo todo com o governo brasileiro, imagino que também com outros embaixadores aí da região. Como é que o Brasil está se posicionando diante dessa escalada? A gente viu um posicionamento já oficial, mas o Brasil é um país diplomático, tanto com o Oriente Médio como com os Estados Unidos. Então, o presidente Lula pretende se colocar ali como uma tentativa de mediador desse conflito? Marina, o Brasil tradicionalmente se posiciona em crises como esta pelos princípios do direito internacional e pelo respeito à soberania dos Estados. Essa é uma fórmula segura. Seguindo esses princípios, não tem o que errar. E se aplica novamente aqui. E no conflito atual, o Brasil novamente se manifestou sobre os ataques por meio de nota, condenando os ataques e condenando a soberania, o ataque e a violação da soberania do Irã, e ao desrespeito ao direito internacional. E também se manifestou também ontem, numa segunda nota, sobre a situação aqui no Golfo, com esses ataques que a gente está presenciando agora, instando a desescalada da violência e a retomada do diálogo. O Brasil tem uma preocupação além da questão da preservação do direito internacional, com a questão com o tema da proteção de civis e de vítimas em ataques como esse, né? Esse é um tema que o Brasil conhece bem. O Brasil tem uma atuação bastante sólida, histórica, em órgãos multilaterais, como o Conselho de Direitos Humanos em Genebra e na própria ONU. O Brasil se posiciona a favor de populações civis afetadas pelo conflito e defende também a preservação do direito humanitário. Com certeza, na avaliação da crise, nós vamos seguir essas mesmas diretrizes. Embaixador Sidney Romeiro, embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, nós agradecemos muito a sua participação com as informações aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Boa noite, César. Boa noite, embaixador. Se cuide por aí.